Fala galera, como é que vocês estão? Burnout, gente, como a palavra mesmo se traduz, é um esgotamento físico e mental sofrido pelo nosso corpo como uma forma de comunicar que, cara, a gente tá cansado. O burnout, na sua maioria das vezes, é provocado pelo trabalho, principalmente pelo estresse acarretado do seu trabalho. Eu postei no meu Instagram nas últimas semanas que eu sofri burnout porque justamente eu já vinha de uma carga muito excessiva de estresse dentro do meu trabalho desde fevereiro desse ano. Então a gente está falando aí de pelo menos 4 meses de estresse intenso que eu vim sofrendo, justamente até eclodir nesse momento que provocou o burnout. Mas, gente, explica um pouquinho melhor sobre essa situação, o que é burnout, o que provocou o seu burnout, como resolver esse tipo de problema. Gente, um pouquinho de paciência, a gente vai conversar isso tudo aqui nesse vídeo. Assim como sempre aqui no canal, eu procuro trazer vídeos de forma mais simplificada e fácil para a gente conseguir entender tudo o que acontece. Falando de burnout, o que provoca essa situação? Assim como eu falei para vocês, burnout nada mais é que um esgotamento físico e mental. E com isso, por que na maioria das vezes é provocado pelo nosso trabalho, né? Existem situações fora do trabalho que podem provocar? Claro que existem situações familiares, existem situações pessoais que a gente pode passar, mas na maioria das vezes é provocada pelo trabalho por conta de uma carga excessiva ali de trabalho dentro do nosso emprego, da nossa rotina diária, que faz com que a gente não desligue daquilo. O primeiro sintoma que eu acho que eu sofri na época e que pode ser mais comum é você justamente não se desligar do seu trabalho. Por isso, às vezes, a gente como fotógrafo pode sofrer muito, porque muitas vezes a gente une a nossa vida pessoal para a nossa vida profissional. Então a gente não tem um limite de horário para a gente sair do nosso trabalho, a gente não tem um limite para a gente parar de trabalhar, a gente não tem um limite para a gente parar de pensar sobre isso. Então, muitas vezes, quantas vezes eu já falei aqui no canal sobre editar de madrugada, quando você deitar, tá pesquisando informações, atendendo clientes, criando contratos, editando imagens, enfim. Existe uma carga muito grande de excesso dentro do nosso trabalho. A gente na fotografia, eu vou falar por mim, porque na fotografia, que é uma área que eu domino, que é a área que eu atuo atualmente, é mais fácil para mim explicar, mas isso abrange qualquer área da vida, tá, gente? Não quer dizer que uma área é mais propensa que outra. Qualquer um pode levar esse burnout em qualquer tipo de profissão. Ah, Jean, seria mais comum em quem às vezes empreende do que quem é CLT? Não existe um tipo de termo que garante isso, porque eu já vi diversas pessoas, a Vanessa mesmo, a minha noiva, sofre uma carga bem excessiva de trabalho ali, de estresse dentro do trabalho dela, e então ela é CLT e com isso muda tudo. Não quer dizer que só o regime de empreender que provoca isso. Não tem uma regra que a gente pode deixar bem clara aqui. Mas como que funciona de um modo geral? Normalmente a gente não desliga. Muitas vezes a gente chega do nosso trabalho, a gente vai entrar na internet para pesquisar mais assuntos, a nossa cabeça já está pensando no que tem que fazer amanhã. Até eu acho engraçado que eu vi um vídeo esses dias de 2 comediantes, não sei se eu posso citar o nome deles aqui, mas onde eles falavam justamente da praticidade do mundo de hoje em dia, que a gente tem às vezes de apertar uma tecla no nosso celular e pedir um carro, pedir uma janta, um almoço, e facilmente você consegue caracterizar com que o mundo moderno traga facilidades para vocês. Mas isso pode ter provocado uma coisa muito mais perigosa, né? Que é essa questão de que a gente agora pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ali, é até engraçado usar essa analogia de comediante sem citar os nomes, mas ali é até engraçado que um deles fala para o outro que antigamente, se você na década de 90 falasse para os seus pais em que 10 horas da noite eles iriam estar mexendo com o trabalho, aquilo era um absurdo. E hoje em dia é muito comum. Hoje em dia, quantas pessoas que não marcam ali uma reunião tarde da noite, ou acordam já cedo para começar, estão o tempo todo no celular. Então, isso é uma das principais características que provocam vários sintomas, como o burnout, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tudo isso engloba dentro desse mundo moderno que a gente está vivendo hoje de acelerar a nossa vida. Então, antigamente você tinha 2, 3 tarefas no dia. Hoje, você, se cumprir 10 tarefas, você ainda não se sente satisfeito. Não sei se você já leu aquele livro, Arrume a Sua Cama, que esse livro justamente cita que pequenas tarefas no seu dia, elas podem te glorificar, né? Te dar aquela sensação de dever cumprido. Por que que isso existe? Por que de fato essa questão existe? Porque normalmente, gente,
para pensar. Pequenos feitos do nosso dia a gente não valoriza se a gente não cumprir os grandes. Então, se você tem uma reunião em que você precisa bater uma meta para apresentar nessa reunião, olha só que complicado. Você desvaloriza tudo o que aconteceu no seu dia, talvez você ajudou alguém, talvez você fez o dia de alguém melhor, talvez você fez pequenas tarefas que você não se lembra que da primeira vez que você conseguiu cumpri-las, você comemorou. Então, uma realização pessoal minha, que eu converso até hoje com a Vanessa, até hoje eu brinco, que foi quando eu aprendi a fazer arroz, uma coisa simples, mas que na época que eu aprendi, eu gostei tanto que eu praticamente queria fazer arroz todos os dias. Já hoje em dia é uma coisa que às vezes a gente faz tão acelerado que a gente já não valoriza mais. Então, às vezes eu faço um arroz no dia e aquilo passa despercebido, não como uma conquista, mas como uma coisa rotineira, e eu estou com a cabeça preocupada em situações um pouco piores. Então, vocês conseguiram entender aqui o reflexo? Que hoje em dia, quanto mais coisa a gente coloca na cabeça, mais coisa a gente quer resolver, mais rápido, para amanhã a gente já está com uma coisa resolvida, mas esse amanhã a gente está com uma coisa resolvida não vai deixar a gente com mais tempo. Vai dar outro espaço para que a gente resolva outra coisa. Então, dentro da fotografia, eu sofri o burnout porque, desde fevereiro, eu já vinha com todos os meus finais de semana ocupados, desde fevereiro, galera. Janeiro já foi um mês bem pesado, mas fevereiro que intensificou. Então veio fevereiro, março, abril e maio, intensos, 4 meses bem intensos dentro da minha vida de fato, onde eu não tive nenhuma pausa no final de semana e eu tinha rotinas muito fortes que já começavam na sexta, então era sexta-feira, eu fazia 2, 3 atendimentos, sábado, domingo, e aí na segunda eu já começava a pensar no que eu tinha que entregar, então edições de imagem, entregas de produtos físicos, então álbuns, porta-retratos, revelações, edições, né, de imagens para me entregar para meus clientes, criação e edição de vídeos aqui para o YouTube, então fora os atendimentos, fora o financeiro. Hoje em dia a gente já não paga uma conta e fica o mês inteiro tranquilo. Hoje em dia eu não sei vocês, mas eu literalmente recebo boletos para pagar ao longo do mês inteiro. O meu primeiro boleto vence no dia 5 e o último boleto vence no dia 27 de todos os meses. Então, a gente tem aluguel, contas de luz, água, energia, supermercado, cartão de crédito, fora outras coisas como financiamento de carro, seguro de carro. Então, galera, não vou conseguir lembrar aqui, mas entenderam o propósito? É muita coisa que a gente está tentando resolver de uma vez só. E com isso, eu vim sofrendo essa bola de neve, onde a minha cabeça ali não tinha pausa, estava trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eclodiu, ocasionalmente, em uma semana que eu tinha uma folga no final de semana, por coincidência, no finalzinho de maio, onde eu tinha uma folga, e essa folga foi engraçada, porque bem na semana que eu tinha essa folga, a minha cabeça simplesmente parou. Galera, eu simplesmente não conseguia raciocinar. E foi uma coisa muito estranha que aconteceu, até hoje eu tenho dificuldade de explicar, mas o meu pensamento não conseguia raciocinar nada. Eu não conseguia pensar em coisas do tipo, onde está meu celular, segurando o celular na minha mão? Eu não conseguia pensar o que eu estou sentindo agora, é fome, é sono, é vontade de beber água, é vontade de ir no banheiro, o que é? Minha cabeça simplesmente parou. E aquilo foi uma sensação muito estranha. Eu, de fato, não sabia o que estava acontecendo e eu não conseguia fazer mais nada. Então, eu lembro que nessa hora eu parei, assim, achei meio estranho e fui lavar a louça, porque tinha louça na pia. E aí eu fui lavar e eu não consegui simplesmente lavar, porque eu comecei a lavar, parece que eu não sabia esfregar um copo, minha cabeça começou a pensar em outras coisas e aí meu pensamento voltou a acelerar. Então, até o momento que eu entendi que tinha alguma coisa de errado ali. Ao procurar ajuda, contando todos os sintomas que eu não vou contar tudo o que aconteceu aqui para vocês de uma forma geral, mas basicamente que aconteceu isso, mas já vieram outros sintomas antes, como insônia, dores de cabeça, palpitações, ansiedades, mudanças de humor. Então tudo isso já veio antes de eclodir nessa falta de raciocínio que eu tive. E assim eu fui diagnosticado com a síndrome de burnout. E aí, dessa forma, você tem diversas maneiras que você pode se recuperar disso ou tratar esse tipo de situação. Não é uma doença, não é
como que eu posso dizer, não é um diagnóstico de algo que você vai ter o resto da vida, a não ser que você não resolva esse problema, né? É uma situação do acaso. O que aconteceu comigo não foi tão grave quanto acontece com algumas pessoas. Existem diversos sintomas que você pode saber se você estiver passando por isso. Eu vou citar alguns deles aqui para você entender um pouquinho melhor. Isolamento, mudança de humor, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, pensamento acelerado. Esses são alguns dos sintomas que o cérebro provoca, né? Que a gente está ali, essas sensações internas do corpo. Acho que eu estourei o microfone. Mas algumas situações físicas que a gente sente, de fato, externas, né? Dores de cabeça, cansaço, palpitação, pressão alta, dor muscular, insônia, distúrbio gastrointestinal, também é uma situação muito forte. Qual que é a situação que você sabe? Esse momento que eu sofri isso foi a hora que caiu a minha ficha, em que eu falei, cara, tá errado. Por que eu tô fazendo tanta coisa em tão pouco tempo, sozinho, sem pedir ajuda, sem ter nenhum tipo de auxílio? E isso foi me fazendo pensar um pouquinho de maneira mais racional, até que eu voltei para o meu estado normal. Não precisei de entrar em medicamentos mais pesados. Você pode fazer esse tratamento de forma medicinal, através de antidepressivos, remédios para ansiedade, esse tipo de medicamento. Não precisou, porque eu quis tentar primeiro desacelerar. Essa, na minha opinião, é a melhor ideia, desacelerar. Ficar um pouco mais devagar, olhar mais em volta, ter percepção de tudo que acontece. Então, como eu falei para vocês, ocasionou de eu ter essa eclosão em uma semana em que no final de semana seguinte eu não tinha nenhum trabalho, não tinha nada, mas na minha cabeça eu já tinha 1000 coisas que eu precisava fazer. Aqui no estúdio tem uma parede que eu quero pintar, eu preciso construir. Para quem já conhece aqui no canal, eu construo muita coisa, então eu queria construir um carrinho para mim, um carrinho no sentido de um carrinho multiuso, daqueles que a gente coloca para rodar no estúdio, onde eu ia pôr meus equipamentos para facilitar eu transitar com eles aqui dentro, fora outras coisas que eu queria fazer para cenários. Então eu já tinha essas ideias na minha cabeça e aí eu ia usar nesse final de semana. Então, olha só, mesmo quando eu tinha tempo livre, eu ia usar para trabalhar. E aí eu parei tudo nesse final de semana e literalmente não fiz nada. Eu cortei a grama lá de casa, que é uma coisa que eu adoro fazer, que me limpa os meus pensamentos, porque eu tenho esse pensamento acelerado. Não sei se eu chego a ter TDAH, nunca fiz o diagnóstico, mas eu tenho dificuldades para dormir desde sempre, dificuldade de concentração. Então, eu não digo que eu tenho porque eu nunca fiz um exame com psiquiatria, neurologista, nada. Mas eu sempre tive dificuldade de manter o foco, por conta que a minha cabeça não desliga, ela acelera muito. Então, algumas coisas me ajudam a fazer isso diminuir, como cortar a grama lá de casa, como ler um bom livro, sentar e sentir a terra nos meus pés, então colocar os meus pés na grama. Então, nesse final de semana eu fiz muito disso. Sentei em uma cadeira, tomei sol, dei uma volta em uma pista de caminhada que tem aqui na minha cidade. Então eu fiz coisas que me fez de fato sentir, visualizar um pouco ao redor, e isso de fato me fez muito bem, gente. Me fez reparar o quanto que isso está se tornando muito comum, porque eu lembro que na segunda-feira que eu fui vir para o estúdio, pós esse final de semana, como eu estava com minha cabeça mais limpa, minha percepção mais limpa, eu fui olhar em volta e, gente, eu saí para vir trabalhar, para vir para o estúdio, e as pessoas na rua estavam naquela correria. Eu vi uma mulher correndo, uma coisa muito comum do dia a dia, mas não sei, acho que eu nunca prestei atenção nisso, mas eu prestei atenção em uma mulher correndo para chegar a um ponto de ônibus, porque o ônibus estava chegando. E ali já passou um filme na minha cabeça, imaginando como que foi amanhã, antes de chegar naquele momento, porque ali estava bem cedo, acho que era em torno de 7 horas da manhã, mas eu já imaginei como que tinha sido desde o momento que aquela mulher acordou. O momento em que talvez ela tenha acordado atrasada, ou talvez ela tenha levantado questionando a sua vida, seu emprego, seu dia, e aí ela teve que arrumar correndo, se ela tiver filhos, preparar o café dos filhos, talvez preparar eles para ir para uma creche, para uma escola, e aí sair para ela chegar naquele momento em que ela não chegou a tempo no ponto de ônibus, em que o ônibus já estava chegando e ela chegou correndo. Então ela se atrasou. Por que ela se atrasou? Pode ser algum motivo genérico, mas me fez pensar que talvez aquela mulher também esteja passando uma situação em que ela não está desligando, não está parando. Então, e aí me fez pensar depois no dia inteiro dessa mulher, onde ela chegaria no trabalho
correria, passaria por estresses ao longo do dia para chegar em casa à noite e muitas vezes continuar aquilo do estresse da correria para no outro dia repetir esse ciclo. Repararam como isso é um problema crônico que acontece com todo mundo? Por que isso está mais comum agora, Jean? Será que se dá o cenário político que a gente está vivendo no Brasil? Eu acho que não, porque eu vejo pessoas depois que você abre a cabeça para visualizar um pouco mais, você vê que o mundo inteiro está assim. Então, a pandemia forçou a gente a parar de forma geral, muita gente se preocupou com isso. Pode ser um efeito pós-pandemia, em que a gente está correndo atrás do prejuízo. Galera, vocês têm noção que a pandemia aconteceu já tem 4 anos, então foi uma coisa bizarra que fez o tempo literalmente voar. A gente passou por um portal do tempo em que parece que foi ontem que aconteceu e já tem 4 anos que isso eclodiu no seu ápice. Então, foi uma coisa muito estranha que aconteceu. E isso fez com que a gente acelerasse, buscasse meios de ter as coisas antes do que elas deveriam ser. E aí, depois disso, eu tive uma certa calma de entender os processos. Não estou 100%, ainda estou literalmente organizando minha agenda. Eu diminuí, galera, os meus atendimentos. Então, fotografar comigo está se tornando cada vez mais exclusivo, porque eu não estou, de fato, aceitando qualquer tipo de trabalho, qualquer dia. Eu estou literalmente parando, tendo pausas maiores no meu dia, tentando fazer coisas dentro do meu dia que literalmente me acalmam, me façam esquecer de tudo. Realmente eu mudo, desligo a pilha. Quando eu chego em casa, eu também tento sair daquilo e deixar os meus problemas para amanhã, não tentar resolvê-los à noite. Eu anotei aqui algumas sugestões que eu vi de algumas pessoas que passaram por isso também. Tem diversos relatos de pessoas que passaram por isso, está muito comum. Mas, galera, a primeira coisa que você deve fazer para que você saia ou evite passar por isso é a conscientização, porque a gente tem que querer sair disso. Não adianta a gente falar que vai desacelerar e amanhã continuar fazendo tudo como sempre estava. Então, esse fato de ter consciência disso é o primeiro passo. Depois, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar isso e evitar. Então, se você nunca passou por isso, nunca teve um burnout de fato, faça isso, então, para que você nunca chegue a ter. Se você se identificou com a situação, mas ainda não teve. Pequenos objetivos. Então, Jean, eu não posso ter uma ambição de ter uma coisa grande? Não tem nada a ver. Pequenos objetivos é justamente você, no seu dia, encarar pequenos atos como uma vitória, ter o seu pequeno objetivo daquele dia. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou sentado num cenário de especial de namorados, em que esse cenário eu tive uma pressão violenta para montar ele, porque eu tive um prazo pequeno, onde eu tive que comprar diversas coisas, montar cenário, construir algumas coisas. Então isso me gerou muito estresse. Com isso, ao invés de eu, ao montar o cenário, pensar em tudo que eu tinha que fazer, eu poderia ter traçado um pequeno objetivo, que era, talvez, comprar uma almofada ou encher ela, até coloquei ela virada, ó. Ou então fazer essa escadinha que eu fiz aqui para esse cenário. Primeiro, o meu objetivo de hoje vai ser fazer essa escada. Por mais que eu tenha mais de um objetivo, entender que o meu objetivo é aquele. E quando eu cumprir, entender que eu fiz o cumprimento da minha função. Não ignorar isso, não ignorar essa etapa que eu concluí e já ir para a próxima. Segunda coisa seria atividades e lazer. Então, Jean, é legal você comer bem, dormir bem, praticar exercícios, lógico, isso aí acaba sendo uma coisa que eu acho que não só é padrão, mas a gente não pode negligenciar isso de fato. Eu acho que criar uma rotina de sono, já falei isso diversas vezes, tem até um vídeo aqui no canal sobre disciplina muito legal, vale a pena depois você ir lá assistir, vou deixar no card. Mas, pensa comigo, uma boa alimentação, uma boa noite de sono e exercício físico. É a tríade ali para que você não sofra de nenhum problema psicológico, pode ter certeza que vai ficar tudo certo se você cumprir esses 3. O problema às vezes é começar ou até mesmo a gente manter. Então por isso que a aula de disciplina é legal. Mas eu não vou falar sobre isso aqui. Eu vou falar da gente sair de uma situação em que realmente é mais difícil para depois a gente partir para esse trio, tá? Então, essa parte de atividades e lazer, eu falo sobre a questão de atividades comuns. Então, a gente que trabalha com fotografia, eu vou falar por mim. Eu comecei na fotografia como um hobby, assim que eu acho que todo mundo começou. A gente gostou de fotografar, foi levando isso até chegar num nível profissional. Perguntando aqui, qual foi a última vez que você saiu para fotografar o que você queria, como você gostava de fotografar quando você começou?
Então você saía na rua para fotografar? Ou você fotografava você mesmo como um autorretrato ou algum amigo? Então qual foi a última vez que você fez isso fora do trabalho? Sabe? Aquela questão de fotografar as paisagens, a natureza, as pessoas. Isso seria um tipo de atividade para você sair um pouco, por mais que esteja ligada ao seu trabalho. E o lazer, o próprio nome já diz, então qual foi a última vez que você sentou para assistir um filme? Não porque você tinha um tempo, mas porque você queria sentir aquela sensação de prazer, ou que você foi passear no shopping, num parque, ler um livro, fazer algo que de fato saia daquilo que é o seu dia a dia, né? Terceira coisa, pessoas negativas. Isso é uma das coisas que mais atrapalham, que faz você entrar. Então, existem aquelas pessoas que você cumprimenta e elas já começam a reclamar de alguém ou de alguma coisa, e aquilo se prolonga durante todo o assunto, e você se despede daquela pessoa, ela reclamando que vai ter que fazer alguma coisa, ou reclamando de alguém, falando mal de alguém. Então, pessoas negativas também te drenam esse tipo de energia e faz com que você fique mais ansioso, mais depressivo ainda. E, por fim, conversar. Com que frequência você conversa com outras pessoas, com seu parceiro, ou com um tratamento psicológico? De fato, com que pessoas você... Até mesmo na internet, né? Às vezes você tem um fórum, um grupo de amigos. Com que frequência você conversa com essas pessoas a respeito dos problemas que você passa no dia a dia? De fato, às vezes só para desabafar, só para tirar aquela carga de... galera, hoje foi difícil, hoje eu estou cansado. Tudo que eu queria era deitar cedo e ter uma boa noite de sono. Entendeu? E, gente, isso é um assunto sério, porque isso pode provocar você a ter coisas piores, como síndrome do pânico, aquela sensação de morte, depressão, né? Crises de ansiedade que provocam riscos à sua própria saúde, ou até mesmo levar a algo como um suicídio, que é uma coisa muito preocupante no nosso mundo moderno por conta justamente dessa aceleração do mundo. A gente está muito acelerado, a gente quer tudo para ontem e nada de aproveitar o que a gente está vivendo agora. A gente almeja objetivos e quando a gente conclui esses objetivos, a gente simplesmente vai para o próximo, sem reparar o que a gente conquistou. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou sentado em um sofá no meu estúdio com iluminações profissionais, gravando um vídeo para o YouTube, que é uma coisa que, sei lá, 5 anos atrás, eu sonhava e nunca imaginaria estar nesse nível. Então, eu tenho que parar no meu dia e entender que eu estou num estúdio fotográfico em que eu trabalho com isso, crio renda com isso, sobrevivo disso, com equipamentos que eu nunca imaginava que ia ter. Só que isso pode ser visto de uma maneira, para mim, apenas como mais uma conclusão para a próxima etapa, onde eu queira almejar equipamentos melhores, lugares melhores, mais clientes, faturamentos. Então, calma, vamos parar, refletir sobre isso aqui, respirar um pouquinho, entender tudo que está acontecendo agora, comemorar isso daqui e viver um dia de cada vez com calma. Se você achou esse conteúdo valioso, deixa um comentário aqui, que seja para você desabafar sobre algo que você está passando, seja para dar uma força para alguém que esteja assistindo esse vídeo e precise de uma palavra amiga, ou se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto e eu possa te ajudar. E se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, o que eu peço em troca é que você deixe o likezão aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que você acha que precisa dessa palavra. O vídeo ficou gigante, mas eu tenho certeza que se ajudar uma pessoa, eu já vou estar satisfeito. Até o próximo vídeo, gente. Até lá. Tchau, tchau.